Meu Deus do céu, mais uma vez atestando a incompetência. Mais uma vez atestando a incompetência. Veja bem, hoje é dia 2. Veja bem, hoje é dia 2 de 5 de 2025. O Kaiser, ele foi contratado antes do dia 11. Se eu não me engano, dia 10. Ou foi até mesmo no dia 11. Pelo Vitória para disputar a Série A. O Vitória que teve a janela do início do ano, o fechamento da janela, teve essa mini janela, essa oportunidade que a CBF deu para os clubes que disputam o estadual, todos, né? Para todos os clubes do Brasil, fazer essas negociações só para os clubes do Brasil. Então, negociação de jogador do Vitória para sair, para ser negociado com outro clube, só se fosse para o Brasil aqui, a não ser que o jogador fosse para a Europa. Mas vindo de fora para cá não podia. E aí, o Fábio Mota me vem na live do Marcos Guedes, inclusive um abraço, Marcos Guedes, também do Guma, né, do Panorama Rubro Negro, falar que, segundo o planejamento deles, o Kaiser lesionado foi algo que foi pensado por eles. Mas o mesmo usa um argumento pífio para desqualificar a contratação do Mastriani, dizendo que o mesmo vinha de uma lesão, sendo que o mesmo fala em live e sabia que o Kaiser chegaria lesionado. Meu irmão, você tem noção do que o Fábio Mota falou isso, pô? Ele acabou contestando uma irresponsabilidade do setor de scout. Ah, Jefferson, mas Kaiser pode estrear agora, terça-feira, e começar a arrasar, virar o Alejandro 2.0. Eu vou torcer para isso, meu irmão. Eu vou torcer para isso. Mas vem cá. Tem um setor de análise, um setor de scout para analisar os possíveis contratados, fazer aquela varredura, aquela filtração e trazer para a mão de Carpini, para a mão do Manequinha e também do Fábio Mota, e eles poder escolher. E ainda assim trouxeram um jogador que saberia que chegaria lesionado e que não poderia estar apto para decidir partidas, que não poderia estar apto para entregar o que a torcida pedia, que era resultados, que era gols, e que ainda precisa disso. Mano, e ele ainda teve a coragem de revelar que realmente, na verdade, revelar não, confirmar, né? Porque todos nós já sabíamos que Carpini também concordou com todos os contratados que chegaram. Meu irmão, você tem noção? Você tem noção do que ele acabou de falar em live? Vamos trazer aqui o trecho? Vamos trazer aqui o trecho. Lembrando que é mais tarde tem Vitória, Ceará, Sport também joga. O Bahia, se eu não estou enganado, também joga. Então vai ter um bocado de vídeo aqui de pré-jogo e também vídeo de pós-jogo. Vamos torcer, Vitória vencer, conseguir 3 pontos e subtrair naquela continha que a gente sempre faz de pós-jogo a quantidade de pontos que o Vitória necessita para alcançar o seu objetivo. Beleza? Então já peço o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha para geral. Olha, compartilha esse vídeo aqui porque precisa chegar para mais pessoas. Tem um recadinho para você, já a gente volta. Olha, esse aqui é um recado muito bem dado. Lembrando que se você quiser assistir todos os jogos do seu clube do coração, assistir Brasileirão, Libertadores, até mesmo o novo Mundial, na TV Box, Smart TV, celular, chame a rapaziada que tem os melhores streams do mercado. O número deles está aí na tela, beleza? Você dizendo que veio pelo canal Nordeste no Topo, você vai ter um desconto interessante. Também tem um link aí na descrição no primeiro comentário fixado. Pô, tem mais de 700 canais, filmes, séries, desenho infantil. Então corra, não perca a oportunidade para acompanhar os jogos do seu time. Chama eles no WhatsApp e faça o seu teste grátis. Você tem direito a um teste grátis de 6 horas. Após as 6 horas, você comprovando que vale mesmo a ferramenta, você faz a assinatura do seu pacote, beleza? Tá perdendo tempo. Vamos embora. Link vai estar na descrição do primeiro comentário fixado. Vamos embora trazer aqui mais um trechozinho aqui do canal Resenha do Leão. Ô Fábio, o torcedor, ele sempre fala da questão da busca pelo 9, né? Sempre vem à tona esse assunto. E o Vitória conseguiu, bem no finalzinho da janela, trazer o Kaiser.
que provavelmente vai estar disponível para o jogo terça-feira. Eu queria que você explicasse um pouco o que foi que aconteceu nesse processo todo da busca pelo 9 e falar especificamente de algumas buscas, por exemplo, de Davidson, Mastriani, Vargas, Everaldo. Teria como você explicar um pouco assim especificamente sobre esses casos, o que foi que aconteceu? Tem sim, não tem dificuldade nenhuma. O Mastriani, o Atlético só queria vender, nós achamos que não deveríamos comprar, tinha voltado de lesão. Escutou, né? O Atlético só queria vender, acharam que não deveria comprar, porque tinha voltado de lesão. Tinha voltado. Já estava já de boa para participar do grupo e já começar a jogar. O Vargas acertou com a gente, depois recebeu uma proposta melhor do time do Nacional e foi. O Everaldo, no início, não quis vir para o Vitória, em função de estar jogando no Bahia. Certo? E quando a gente foi contratar o Kaiser, a gente sabia que ele vinha de lesão, que estava... Eu vou repetir. E quando a gente foi contratar o Kaiser, a gente sabia que ele vinha de lesão, que estava em recuperação. Não tem novidade nenhuma do que está acontecendo. A única coisa que está fora dos planos, que a gente pretendia que ele estreasse contra o Ceará amanhã, ele vai estrear contra o Vasco 8 dias depois do nosso planejamento. Então, Perfeito. Não tem novidade nenhuma. O Kaiser, deixa eu ver quantas partidas o Kaiser perdeu, beleza? Que seria diferente se o Mastriani tivesse no Vitória, beleza? Porque o Mastriani já até jogou pela Libertadores pelo Botafogo. Se tá bom, se tá mal lá, não sei, não tô acompanhando. Mas vamos lá, vamos ver aqui quantas partidas o Kaiser perdeu pela equipe do Vitória. Vamos lá. O Kaiser ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas pelo Vitória. E vai perder a 7ª hoje contra o Ceará. Porra, velho. Você falar que no entendimento do scout, que isso passou pelo scout, que o atleta chegaria lesionado em recuperação e que ao mesmo tempo ele acabou dizendo que não quiseram o Mastriani porque o Atlético só queria vender, assim como o Fortaleza vendeu o Kaiser ao Vitória, beleza? Vale ressaltar isso aqui, pra gente não querer comentar, e o pessoal neguinho não querer comentar e dizer que não, o Kaiser veio emprestado, não. Veio em definitivo, beleza? E aí, vendeu ao Vitória, o Fortaleza vendeu ao Vitória lesionado o atleta. O Mastriani não estava lesionado. Complicado. É isso aí. Quando você vai contratar, você tem que contratar o que você pode pagar. Você não pode contratar o que você não pode pagar, que eu sei bem o tanto que eu pago hoje dos 6 ou 7 anos que deixaram sem pagar tudo aqui no Vitória. Então a gente faz a coisa com responsabilidade. E reconstrução. A gente tem que ter paciência. Eu tinha entendido, Fábio, só para fechar essa coisa essa pergunta do Maneco, eu tinha entendido que o trabalho assim de ir ao mercado, de analisar o jogador, o trabalho mais importante no caso das contratações seria do Rodrigo. Sim, né? Continua sendo dele mesmo, é do Red Scout. Ele com a equipe dele. Ele encontra o atleta, traz, faz os vídeos, prepara o material, passa o material para a comissão técnica toda, o presidente, e aí a gente analisa e toma a decisão. Mas as indicações saem do Red Scout. Ele é especializado nisso, com as plataformas e as ferramentas que ele tem. O diretor de futebol faz os contatos depois das indicações da aprovação para fazer a contratação. Mas diretor de futebol não é só fazer contratação. O diretor de futebol ele tem que acompanhar os processos do clube. Processo de transição de atleta que está machucado, processo de fisiologia, fisioterapia, processo de vestiário, é muito mais do que só contratação. Ô, Fábio, pegando esse gancho aí, qual a participação de Carpini nesse processo de contratação e se ele também indica jogadores? Indica não. Começa pelo Red Scout, para participação total. Você não vai montar um time se o treinador não vai opinar sobre o time, até porque cada treinador tem um método de jogar. Você não pode contratar jogador fora do método que está aí, tá? Participação dele, sim, total. Analisou todas as contratações.
Pronto, preciso falar mais nada, né? Participação dele total, analisou todas as contratações. Eis a questão. E aí, torcedor? O que se salva nessa, nesse trecho aqui que eu separei pra vocês? O que se salva?